criada para atender aos filhos, à comunidade internacional, funciona em Nova York. São 1.500 crianças de 150 países diferentes, né? Eles têm professores de 50 países diferentes, ensina-se todas as línguas, se fala-se todas as línguas, se come-se todas as comidas e não tem currículo nacional. Então é um troço espetacular. E ali só tem o filé mignon do filé mignon, é tudo filho de rei, sheik, imperador, presidente, ditador, ministro, PC, Pelé. Filho dessa gente toda estuda na escola da ONU, né? Então o projeto era o seguinte, eu me propus, inicialmente era um painel que ia ficar na escola, eu propus o seguinte, eu vou pintar uma árvore, os troncos de uma árvore, eu queria que cada criança desenhasse uma folhinha para a minha árvore. Então começaram, por favor. As crianças eu levei pronto, né, folhinhas em papel autoadesivo, né, e propus, dei as folhinhas para elas, para cada um pensando no futuro, enfim, no que é a vida, né. Falava um discurso qualquer, o que baixava na hora, mas assim, uma coisa assim, de criança, futuro, esperança, harmonia, amizade, essas coisas todas, e as crianças saíam desenhando. Então eu desenhava o que bem entendiam, fazia o que bem entendia, né, abstrato, enfim, faziam, só não podia escrever, eu proibi que escrevesse, falei, não pode escrever nada, tem que desenhar, tem que ser ilustrativo. E não quero bandeirinha também, porque senão cada um faz a do seu país, vai ser uma chatice. Né? Agora, se for 10 bandeirinhas juntas, pode. Né? Então apareceram os caras, porque assim, tem criança aí que o pai é turco, a mãe é chinesa, o avô é polonês, é impressionante a Michórdia, que só podia estar chegando na escola da ONU. Né? Então, fui pendurando, né? Essas folhinhas já eram cortadas, todas iguaizinhas, e fui pendurando. Então eu fiquei uma semana lá, trabalhei com um grupo grande de alunos, reuni quase 1000 folhinhas na árvore. Quando a gente viu o resultado, né, o que estava acontecendo e o que aquilo podia acontecer, eu desfiz o acerto com eles. Falei, vocês vão me desculpar, mas está cancelada a doação que eu havia feito desse painel para vocês. Eu vou levar isso embora, vou continuar esse projeto, vou voltar para o Brasil, vou fazer um pouco lá. Aliás, pretendo até levar isso para outros lugares, depois eu devolvo para vocês. Acharam o máximo, acharam incrível, acharam legal. Então fui para a ONU, fiz uma proposta maior e propus para eles o seguinte, pode mudar. Que eles me permitissem, me apoiassem, né, em fazer, levar isso, estender isso ao máximo de países possível, né, e eu me propunha a reunir 1 milhão de folhinhas. Eu falei, se vocês me dão um apoio aí, eu vou viajar, vou reunir e fazer uma árvore com 1 milhão de folhinhas. Na hora que eu falei 1 milhão, eu não me dei conta do que era isso em tamanho. Né? Só quando eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher, que é arquiteta, e ela é quem cronometra e me põe os pés no chão. Ela falou, 1 milhão? Vamos fazer as contas. São 100 folhinhas por hora, de 1990 até o ano 2000. Senão você não faz 1 milhão. Trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, 10 meses por ano. 100 folhinhas por hora. Eu falei, mas é isso mesmo. Vamos fazer isso aí. É isso que é legal, esse que é o desafio. Fiz essa proposta para a ONU, a ONU topou. Aí eles me perguntaram, o que você vai fazer com isso quando tiver 1 milhão de folhinhas? Aí baixou o santo na hora, eu falei, eu sei o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer vai ser o maior painel do mundo, vai ter 6.000 metros quadrados, né? Eu já tinha feito o cálculo, a Ana fez um projeto e tal, como é que ia aplicar isso. São 1 milhão de folhinhas, dá uma área de 50 por 120 metros, que por um acaso é o tamanho do prédio da ONU. Aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, no dia 1º de janeiro do ano 2000, nós vamos cobrir o prédio com esse trabalho pronto. Aí ficou todo mundo arrepiado, emocionado, encantado, falou, sai fazendo. Aí eu saí fazendo. Então a árvore que tinha começado daquele tamanho, já tem 2 anos, ela está com 250 metros quadrados. Um pedaço dela está na Alemanha, um pedaço dela está no Texas, um pedaço dela está aqui. E o que eu não consegui fazer, o que eu me defasei nos primeiros 2 anos, agora, paralelamente, cada pedaço vai recorrendo. Né? Então ela vai viajando, vai passeando, vai indo de lugar para lugar. Eu tento ir a todos os lugares juntos, então tem um projeto de viagem, que é por isso que, né, a viagem que eu estava falando, de por 8 anos viajar a 50 países e coletar esse material todo para montar o trabalho. Cada criança que participa assina nome, idade e país de origem. Inicialmente ela começou a assinar perto da árvore, agora não cabe mais. Ela assina nos painéis independentes que depois vão ser agregados à árvore. Então eu já tenho 55.000 crianças que participaram desse negócio de 70 países diferentes. Né? Apesar de todas elas terem passado ou por Nova York, ou pela Alemanha, ou pelo Texas, ou pelo México, ou por São Paulo, que é onde eu estive com esse projeto. Mas a origem das contribuições já somam 70 países diferentes. Mas está programado uma itinerância, são 5 países por ano, né?
até o ano 2000. Então isso é do jeito que ela começou. Essa foi uma das últimas classes que participou. Essa indiana é a diretora da escola, que vinha de Goa e falava português. Super interessante. Mas ela começou modestamente assim. Quando eu trouxe ela da aula, tem 1000 folhinhas, só para vocês terem uma ideia. Esse pequeno pedaço aí tem 1000 folhinhas. Quando ela veio para São Paulo, eu fui aumentando ela, fiz uma nova experiência, porque eu falei, bom, nem tudo que funciona na escola da UNE em Nova York vai dar certo no Brasil. Aí pedi para uma amiga que tinha uma escola, falei, vamos fazer uma experiência aqui. Fizemos uma experiência, deu certo, funcionou. Aí comecei a viajar, voltei para Nova York, fui para cá, para lá, voltei para São Paulo e fiz um grande evento no MAC, em 91, ou 90, onde durante um mês a gente trabalhou com 15.000 crianças abandonadas. Então a prefeitura financiou esse projeto e foi um negócio muito bonito, porque veio desde menor cheirador de cola da Praça da Sé, que foram recolhidos lá e trazidos para o museu, até crianças da periferia que nunca, aliás 99% delas nunca tinha vindo ao Parque do Ibirapuera. Então foi uma coisa muito, para mim, muito incrível mesmo. Isso foi feito em julho, no inverno, e veio criança descalça, batendo o queixo de frio, ficou sentada no chão frio durante 2 horas e não tirou a bunda do chão enquanto não terminou a folhinha. Uma coisa muito, 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 muito impressionante para mim. Né? Então ela funciona, esse projeto começou assim a funcionar e é muito incrível, quer dizer, todas as constatações que a gente faz e tudo que a nível de informação esse projeto está me trazendo. Né? Primeiro que você, no conjunto geral, você não sabe quem é filho de sheik, quem é filho do presidente e quem é criança abandonada na Praça da Sé. Você olha as folhinhas, cada uma é uma diferente. Não existem 2 iguais. Em 55 mil já não existem 2 iguais. Né? É sempre uma coisa diferente. Aqui, então, enfim, no MAC até eu botei meu macacão de papel, isso aqui é roupa de papel, e o pessoal achava que era roupa de palhaço. Né? Ah, palhaço! É palhaço. Eu já estava no andaime com 4 metros trabalhando lá em cima. Vocês vão ver o tamanho que ela estava no MAC há 1 ano e meio atrás. Por acaso o macacão de papel não foi você quem fez, foi também você que fez? Não, essa aqui eu ganhei de maneira. Então o que acontece? Eu vou levando, já não dá mais para levar isso inteiro para lugar nenhum, ela já está muito grande. Então eu levo, em função do espaço disponível no local, no museu, enfim, para onde ela vai, eu levo 80% de uma árvore pronta, né? Eu levo para mostrar o que já está pronto e 20% da árvore, do espaço, é feito no local. Então eu levo as folhinhas, eu levo as placas de poliéster, né? Eu pinto na hora, então eu vou agregando galhos para os lados e para cima, na hora, em loco, eu boto lá, está tudo modulado, está tudo numerado, enfim, é um trabalho aqui de montagem. Como é que vai ficar lá no prédio da UNA? Ele vai ficar assim, horizontalmente mesmo? Isso está, a minha ideia hoje, 1992, é sanduichar isso no material rígido qualquer e pendurar do lado de fora do prédio. A última informação que eu tive há 2 meses atrás é que o Corpo de Bombeiros de Nova York não vai deixar isso acontecer, porque tem um problema de vento lá nessa época do ano, em janeiro, que é violento. Aquele prédio treme quando venta, porque não tem nada em volta dele. Mas enfim, o departamento que cuida de engenharia lá fica tranquilo que daqui a 5 anos a gente tem solução para isso. Então realmente não estou preocupado com isso agora. A solução que me propuseram, que eu achei que não é nada mal, né, por via das dúvidas, isso seria filmado na horizontal, por um acaso 50 metros por 120 é o tamanho de um campo de futebol também. Então você pode botar isso na horizontal em qualquer campo de futebol, em qualquer lugar do mundo, filmar de helicóptero e fazer uma projeção no prédio. Então essa é uma das possibilidades alternativas para a gente mostrar esse trabalho. Então eu estou agora com um contrato, né, eu tenho agentes trabalhando em prol da árvore pelo mundo afora, agenciando, e eu viajo com essa árvore por aí coletando folhinhas, e já recebo folhinha por correio, é impressionante como isso está gerando uma rede de pessoas que pedem para levar para um primo que está no hospital, porque o outro não sei aonde. É uma coisa muito incrível esse negócio. Não tem uma folhinha, não, tá? Não tem, não trouxe. Posso mandar para vocês. Me diga uma coisa, o contorno da folhinha é padrão, quer dizer, a Ela criança é só cortada, pinta. é uma faca. É uma faca, exatamente. Ah, tá. A criança só pinta. Ótimo. A criança só pinta e eu dou material, sempre o meu material também. Né? Acabou. Qual é o material que você pinta? Adesivo, A gente está papel adesivo. trabalhando com os pincéis especiais que a gente mandou fazer com tinta permanente.
para ver a biblioteca a torta de morango que ela tem guardada no cofre. Dá tempo da gente, enquanto você sobe, a gente toma um café e te encontra lá em cima. Tá bom? Então, pra gente, se a gente por um acaso não sei qual é o tamanho do espaço dela, talvez a gente não consiga falar depois. Importante é amanhã. Amanhã nós vamos fazer aula prática lá na maquete. Então, por favor, tragam os seus problemas para a aula, porque senão vocês vão se chatear. Eu queria ver os papéis que vocês fazem, queria ver o equipamento do trabalho. Quem tiver livro, quem tiver referência, tragam tudo para a gente fazer uma troca. Tá bom? Sabe como é que chama esses pingos, né? Chama as lágrimas do papel. É verdade, não é piada, não. São as gotas que caem. Não, são as gotas que pingam mesmo. Aquele livro ali que ela estava manuseando, que está naquele suporte de família, não. Esse aqui? Ele foi o primeiro livro impresso antes de Gutenberg em tipo de metal na Coreia. Em 1300. Mas esse é uma cópia. Esse é uma cópia facsimilar. Mas o papel Não, já é uma cópia facsimilar recente, mas já... Esse foi o primeiro, é o... Não sei bem. É uma cópia, não. Cuidado. Aproveitem, viu, gente? Não, isso é um código. aqui é a trava. Mas aqui a gente pode entrar para consulta, pode. Eu vou vir aqui aprender a fazer esse negócio. Já que Eu tenho ali, tesourinho. Mas não desse. Esse aqui você não tem. Que é uma obra rara. Esse daí ele só está na obra rara pela peculiaridade dele. Mas que há no mercado. Não, eu tenho papel. O problema é que eu não tenho. Essas figuras que eu tô vendo aqui, eu tirei. Esse aqui que nunca mais na vida vai conseguir colocar a mão nisso. Não sei como é que eles estão deixando. Não, era da coleção do Pedro Nago encadernado. Porque pertenceu à Princesa Isabel, né? Ah, é? Porque pertenceu à Será que tá Princesa cheio de escravo aí dentro? Tem até a dedicatória do autor para ela. Como é que se dedicava a princesa na época? Vai que a monarquia volta, a gente precisa aprender essas coisas. Nem sabe, né? Doutor assim, Sua Alteza Imperial, Senhora Dona Isabel, Eu tenho que ver essa questão desse, eu acho recentíssimo. Nós temos foi impresso no Brasil, isso aqui é papel industrial. Desse aqui a gente não pode tirar chão. Rio de Janeiro. Não, eu acredito que sim, pelo seguinte, porque ele não é uma obra rara, ele está aqui pela função. A gente tiraria desse. Muito bom com E a cor é Tão bonitinho. Olha só que coisa aqui. Me diga uma coisa, vocês fazem aquele mesmo tipo de serviço de restauração dentro dessa parte, vocês fazem aqui não, né? Não, nós não temos o laboratório aqui. Porque não há laboratório. E como fica muito caro mandar fazer fora, então realmente nós somos um serviço. É caríssimo, tá bom? Acho que deve ser coladinho. 592 páginas. Inacreditável, né? Uma gracinha, né? É legível, perfeito. Agora tem outro tipo de documento, tem Acho que o manuscrito. PC, a lista de assim? colaboradores dele era um livrinho que ele levava assim. Não, é um disquete menor ainda, que eu já passei. Ele lambia o lápis assim, fulano de tal, $300 mil. A carteirinha? Mas bem pequeno, É entendeu? uma cópia facsimilar, eu acho. Tem um aí também da Espanha. Realmente, o que o amor não faz, né? A cabeça Você sabe que é a montagem clássica de texto sagrado, do texto importante. e é todo ilustrado. Escova em seda, cola em seda, forma assim. Mas pode até ser que seja papel, não há problema. Quer dizer, não esse aqui, mas o original. Isso é papel mesmo. Não, é porque aqui eu não tenho a data. Parece Diz. muito. Está catalogado. Agora sabe a coisa? Ninguém sabe o que é. Não, Quem tem. cataloga? É o trabalho. Quer dizer, o trabalho seria meu.
enche a sua tina para fazer uma produção. E eu vou falar aqui em termos não de uma oficina de experimentação, mas de uma oficina de produção, que tem características muito diferentes. Então, a situação de uma pessoa que está fazendo uma única folha pela curiosidade de fazer é completamente diferente de uma pessoa que montou um esquema para produzir uma quantidade, né? E pretende repetir aquilo, enfim, é uma operação industrial, né? Isso aqui já é um outro esquema. Então, para quem pretende fazer experimentação laboratorial, né, aquela solução do Nepal lá é muito esperta. Por quê? Porque a pessoa pega um moldezinho, bate um copinho de pasta de capim, barba de bode, seja lá o que for, coloca ali dentro, formou uma folha, acabou. Porque não precisa de bacias, não precisa de tinas, não precisa nada disso. Você faz até na pia da cozinha, tampa o galo, faz ali a retenção da água, coloca o seu molde, né? Coloca o decal em cima, precisa ser um decal alto, e despeja as fibras ali dentro. Essa é uma solução econômica, inteligente e que realmente usa muito pouco material, né? Por isso que ela é tão interessante a nível de experimentação. Quem vai fazer produção tem que pensar com outros, enfim, são outros problemas que surgem, as soluções obviamente são outras também. Então a gente precisa ter uma tina que tenha capacidade para um grande estoque, porque você não vai ficar a cada 3 folhas repondo, refazendo e, enfim, reformulando e tal. Isso aqui é uma solução ótima. Então, moldes, né? Vamos começar, aliás, tina, né? Então a importância da tina, como eu disse, a gente, na medida que a gente tem profundidade para poder mergulhar o molde, né? A gente vai ter possibilidade, eu vou fazer isso sem pasta lá dentro, só para vocês verem no que se traduz aquilo que eu falei ontem, né? Na hora que você tem, suponhamos que tem a pasta aqui dentro, e você tem aqui, ó, quase que a profundidade inteira do molde, você vai lá embaixo para formar uma folha, essa é uma opção. Da mesma forma, você pode fazer uma coisa muito mais superficial assim, e você faz outra gramatura completamente diferente de folha, né? Então, se você não tem essa possibilidade a nível instrumental aqui você não tem solução nenhuma, você não tem opção nenhuma. Então aqui não dá, né? Aqui você só consegue fazer aquela coisa que o equipamento impõe como limitação, tá bom? A nível de molde, o que é o molde? O molde é isso aqui, é uma tela estirada com um decal, né? Chama-se decal, um bastidor vazado que vai em cima. Para que serve o molde? É aqui que se forma a folha, né? Isso aqui precisa ser bem estirado, isso é muito importante, né? Essa aqui até está relativamente bem esticadinha, mas dependendo da natureza e da resistência dessa tela e do tamanho da folha que está se fazendo, isso aqui não aguenta o tranco não, ela tende a ceder. Quer dizer, você faz uma folha, a folha tem peso e com o uso ela vai lacear, ela vai ceder e ela vai começar a embarrigar. O que isso oferece como dificuldade e como problema? O problema é que um molde mal construído não permite a retirada da folha do molde, né? Então aí você tem que inventar truques, né, os mais variados, para depois tirar a folha daqui de cima, né? Uma das coisas importantes que a gente que a gente pode fazer é, a gente não tem nenhum molde estruturado, né? Não tem também nenhuma tela para fazer, mas a maneira de estruturar esse molde é criando um apoio que entra pelo fundo, que pode ser das mais variadas formas, né? Então, uma alternativa é a gente, por exemplo, ter 2 telas, uma eventualmente metálica, né, que se mantém muito mais rígida, e sobre ela a gente estica a tela de nylon. A outra é realmente embutir aqui dentro uma grelha, uma colmeia, que dá sustentação para toda a área da tela de nylon, né? Mas é importante, num tamanho pequenininho, se for uma folhinha desse tamanho, não faz a menor diferença. A partir desse tamanho aqui, o tamanho ofício, vocês já vão começar a ter dificuldade na hora de tirar a folha daí, tá? E mesmo na hora da formação, se essa tela começar a ceder, na hora que você está formando a folha, ela começa a embarrigar e vai dar, obviamente, uma folha grossa no meio e pequena nas pontas. Que tela que a gente usa para fazer esse molde? Quem é que trouxe molde aí? Vamos ver o que vocês têm. Todas aquelas ali. Todas aquelas. A maioria das telas, o pessoal
Isso aqui é um tipo de tela, é um tipo de mosquiteiro, né? Não vai me filmar aqui em cima, né? Essa aqui é outro tipo de mosquiteiro, tipo tela de ping-pong, né? Tanto essa tela, tanto um tipo como o outro, apesar de serem baratos e fáceis de se encontrar, são telas extremamente abertas, são muito abertas do que a gente está pretendendo fazer. Aqui eu volto a lembrar um detalhe importante. Quer dizer, se, né, eu estou falando em termos ideais, eu estou falando o seguinte, essa tela é aberta considerando uma fibra refinada. Se não há refino, isso aqui também vai funcionar direitinho, né? Mas vamos falar em termos ideais, supondo que o equipamento existe, o instrumental existe, que a gente chega no momento da feitura da folha com uma pasta refinada adequadamente, aí nessa situação esse tipo de tela é condenado. As telas de nylon que existe, a Teresa encontrou em São Paulo, depois ela vai ceder o endereço aí, mas existem telas muito mais fechadas, eu não sei nem para que se usa isso aí, mas enfim, são telas muito mais adequadas para isso aqui. Elas não têm resistência, né? Eu não sei nem se elas aguentam ser esticadas, mas com a grelha esse problema não existe. Tá? Vocês vão ver a qualidade dessa tela comparada com essa. Isso aqui é 10 vezes. Como é que é? A grelha é a sustentação. Batalha, abre um pouquinho, por favor, esse módulo. A grelha é a sustentação, é a estrutura para a tela não abaular. Para isso que serve essa grelha. E eu falo da grelha porque a grelha plástica é mais fácil. No molde tradicional não era uma grelha, né? Eram costelas assim. E se vocês olharem bem, essa costela tem uma forma, ela tem uma razão de ser dessa maneira. Ela tem uma forma de uma gota assim. Ela é bem mais fina em cima e bem mais grossa embaixo. Tem uma razão dessa construção ser assim, porque na hora que você forma a folha, você cria uma sucção aqui na hora da água sair, e isso aqui aumenta a pressão com que as fibras se assentam na folha, sobre a superfície da tela, né? Se a gente trabalhar com aquela colmeia de ventilação, isso não acontece, mas também isso já é barato de arqueólogo, né? Não tem importância, porque funciona do mesmo jeito. Mas a intenção é que na hora que você forma a folha, você aumente, né? Quer dizer, a gravidade você não tem como influir, por enquanto, né? Ela puxa do jeito que ela puxa, mas você consegue aumentar a sucção aqui, o assentamento das suas fibras sobre a tela, quanto maior, melhor. Tá? Então esse formato aqui de gota dessas costelas tem essa função. Então isso aqui na verdade é uma estrutura só para assentar o molde, porque senão até esse molde metálico com o tempo tenderia a se deformar pelo peso da folha. Uma folha desse tamanho molhada pesa, né? Pesa quase um quilo. E a marca d'água também, a espessura dela. Espera um pouquinho só, vamos ver o molde e já falo mais. Desse bastidor aí, exatamente. Isso aqui é mero conforto. Não é que, quer dizer, isso aqui na verdade não influi, só que isso aqui tem que ser feito de uma forma ergonométrica para facilitar o trabalho. Então, por exemplo, tem um molde aqui que está feito exageradamente alto, né? É um negócio incômodo, né? Eu ainda tenho uma mão razoável, mas pega uma... Vem cá, Marina, vem cá, tem mãozinha. É um negócio desconfortável uma coisa desse tamanho, e não tem razão de ser. Esse molde podia ser metade do que é, né? Quer dizer, isso aqui é mero conforto, né? Agora, se fizer ele muito fininho também, ele fica ridículo. Aí já é um negócio, sabe, já não quer dizer, não é só desconforto, você não tem nem onde enfiar o dedo aqui debaixo, né? Tão pequeno que ele é. Então, na verdade, isso aqui, cada um faz uma, né, que sinta à vontade. Se você vai colocar a grelha por trás, você tem que ter espaço. A grelha mede 1 centímetro de largura. Então, você tem que ter o espaço para uma grelha e para um outro sistema para prender essa grelha, porque essa grelha, como é que você vai prender ela no fundo? Então, essa trago as fotos. A Teresa tem fotos de tarde de um molde que eu criei aí que já está na praça, já todo mundo, mas enfim, está aí para isso mesmo, né? Mas você tem que poder ter uma altura suficiente para encaixar uma grelha e um outro encaixe que você, né, aperte ou prenda para poder segurar, né? O que é muito importante também, e convém, já que se vocês vão fazer um molde que se desmonta inteirinho, né? Porque para limpeza é fundamental. Então esse tipo de, se você não tem nada, né? Porque o molde com o tempo, olha, ele vai ficando totalmente
blocado, né? A peneira, e isso aqui é uma peneira aberta, né? Isso é uma, aliás, ela é mais aberta que a peneira de cozinha, inclusive, que está circulando por aí. Então, é fundamental limpar, porque onde tem um ponto bloqueado, isso vai virar um furo, um buraco na próxima folha, né? Então, no final do dia, acabou de trabalhar, tem que limpar tudinho. Vocês estão vendo isso aqui que está acontecendo aqui de baixo? Ó? Isso aqui é papel que não sai daí nunca mais, né? Tudo bem, enquanto estiver só na parte da madeira, é só sujeira. Mas na hora que começar a blocar aqui a peneira, isso começa a dar problema depois. Então o ideal é você ter um molde que você possa desmontar em partes para poder esguichar, lavar, enfim, direitinho, tá? Então vamos lá. Olha só a espessura das telas que existem. São telas de nylon. Isso aqui provavelmente, isso aqui pode até ser tela, principalmente serigrafia mesmo, né? Não sei se é. Mas olha, isso aqui é uma tela muito mais fechada. Ela quebra, hein? Aí... Ó, comparada com essa aqui, né? Vejam só a diferença. Então nisso, quanto mais fechada a trama da tela, mais suave e menos marcante vai ser o efeito da tela sobre o papel, né? E melhor vai ser também a captação dos finos, que são as fibras menores, chamam-se finos. Isso os finos são produzidos no processo de refino, por qualquer que seja o processo, se é maceração manual, se é holandesa, se é pilão, se é moinho de bola, você sempre produz os finos. Os finos são fibras de comprimento menor, né, que se desprendem da fibra principal e que fazem parte, e é uma parte importante, na estrutura do papel. Então, se você não tem uma peneira que segure esses finos, você está perdendo um ingrediente muito importante na feitura do papel. Então, quanto menor for a trama, e também não pode ser tão fechado que a água tenha dificuldade de passar, evidentemente, como é o caso da tela de serigrafia, você retém esses finos e a sua trama é bem melhor. Então, numa peneira como essa, na verdade, você faz a receita do bolo e o ovo, o fermento e não sei o que mais, vai tudo embora, porque passa pelo buraco, né? Enquanto que naquela ali não, tudo que entrou na receita fica, né? Se a receita está bem feita ou não, são outros 500, mas se você pôs, você deseja que aquilo fique, tá bom? Essas telas aqui, como eu disse, eu acho que elas são finas demais e elas são muito delicadas para você conseguir mantê-las esticadas, né? Mas se elas sendo tão finas, você pode até usar uma malha metálica por baixo, até essa mesmo, você pode usar uma tela sobre a outra, né? Então faz um molde tão simples quanto esse e por cima da primeira tela estica a segunda, né? Aí realmente vocês estão com um instrumento muito superior. Existem também telas metálicas, telas de aço, telas de bronze, telas de cobre, né? Isso aqui se usa muito para a tela de lareira mesmo, mas tem outras finalidades. Isso aqui é peneira industrial para peneiragem industrial, né? Qualquer fábrica de cimento ou quimento, deve ter, tá vendo? Aquela lá são telas de bronze. Essas telas também existem, são bem mais caras, mas essa tem a vantagem que você não precisa de estrutura nenhuma. Uma tela dessa, se você esticar bem, acabou. É uma tela metálica de aço numa boa, tá? Essa também é tão fechada quanto aquela. Aliás, essa aqui, eu não me lembro qual é a medida, né? Mas é um padrão de medida, se não me engano é 18, é tela 18, né? Trama 18. Quantos fios por centímetro quadrado tem, né? Mas esse padrão de tela aqui, que é o ideal, esse e esse aqui, no nosso processo de feitura de papel. Agora, a grande manha é o seguinte, é conhecer alguém numa indústria e conseguir doação da tela da máquina que eles trocam permanentemente, sistematicamente a cada 3, 4 meses. E são alguns quilômetros, né? E eles jogam aquilo fora, né? Eles não têm uso, porque um rasguinho que tenha na esteira, a máquina geralmente tem mais 100 metros, né, de tela. Fez um rasguinho e tem que jogar, acabou, tem que trocar toda ela e aquela tela eles geralmente cortam para fazer tela de galinheiro. Então se conhecer alguém lá dentro, dá para comprar isso e é tela para Brasília e o estado de Goiás inteirinho se divertir para os próximos 30 anos, porque é muita tela mesmo. Essa aqui então o ideal, a tela de máquina de papel é feita para isso, né? Então ela funciona perfeitamente para isso que a gente está fazendo. Você lembra o preço, Terrence? Não, mais ou menos? Em dólar, em lira italiana, quanto eram? Todas praticamente, né? Porque eu comprei tanta coisa lá, hein? Não sei, eu tenho tudo anotado, né? A gente tem tudo anotado. Não é barato, mas é bom, né? Também tem que... Essa aqui é a melhor dela, né? Mas... essa tem mais que esse, mas assim mesmo. Essas telas de nylon exigem uma estruturação por baixo. E o decal?
a forma do decal tem alguma importância? Tem, grande importância. Por quê? Se você trabalha com a altura do decal, alguém bem pensou em algum momento do curso que eu perguntei, influi na gramatura da folha que está sendo feita? Claro que influi, não é? Essa altura aqui, que de certa forma, né, até que você adquira a experiência do controle sobre a gramatura, na hora que você mergulha lá, o que na verdade estabelece ou determina